Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai estar assistindo esse vídeo. E a aula de hoje nós vamos falar sobre fração, pessoal. Fração é um tema bem polêmico da matemática. Por que que ele é polêmico? Porque é um tema que ele é relativamente simples, mas muita gente acaba esquecendo de resolver uma fração. As operações matemáticas com a fração elas são requer um pouquinho de atenção e a gente acaba esquecendo, né? Como tudo. Se você fica muito tempo sem praticar, a gente acaba esquecendo. Então nós vamos acabar com esse tabu aqui. Bom, primeiro, uma fração ela é expressa, tá? Por um número dividido por outro, ou então um número barra o outro número. O número de cima a gente chama de numerador e o número de baixo a gente chama de denominador. A mesma coisa dessa fração aqui é igual ao numerador dividido pelo denominador. Então, se eu expressar essa fração 10 dividido por 5, 10 sobre 5, significa então que eu estou dividindo 10 por 5. Então, 10 dividido por 5 é a mesma coisa que eu escrever aqui, ó, 10 dividido por 5. Isso aqui vai dar 2. Beleza? O que é a fração, pessoal? Vamos lá. A fração é quando eu pego algo inteiro. Então, eu posso representar na fração, posso representar uma unidade, algo inteiro. Vamos pensar numa pizza. Uma pizza é algo que é uma unidade, né? Quando você vai pedir uma pizza. E aí, essa pizza ela é grande. Então, dependendo da fome da pessoa, a não ser que a pessoa seja muito esganada, né, ela acaba comendo a pizza inteira. Só que geralmente, quando a gente pede uma pizza, a gente usa para compartilhar, né? Então, uma pizza inteira, aqui eu represento por esse valor, ó, 1 sobre 1. Por quê? Uma pizza dividida em quantas partes? Uma só. Então eu falo, eu represento na fração 1 sobre 1. Aí eu corto essa pizza no meio. Então eu tenho uma pizza dividido em duas partes. E vamos supor que eu vou comer metade da pizza. Então isso representa, ó, metade. Então eu comi somente metade. Então quando eu falo, eu comi metade da pizza. Então você comeu 1 sobre 2 da pizza. Tudo bem? Aqui a gente pode dividir em três partes. Vamos lá. Dividir em quatro partes, ó. Então você comeu uma dessas quatro partes. Você comeu quanto? Um quarto dessa pizza. Mas você estava com muita fome, você comeu duas partes dessa daqui. Então você comeu quanto? 2 quartos desta pizza, tudo bem? Então é assim que a gente expressa as frações. Agora vamos lá. A gente sempre divide uma pizza em 8 pedaços, né? Então, se você comeu um pedaço dessa pizza, você comeu 1/8 da pizza, não é? Se você comeu 2 pedaços dessa pizza aqui, então você comeu 2/8 desta pizza. Bom, 2/8, se você olhar pela figura aqui, não parece um quarto? Sim, parece um quarto. Então, como que eu posso falar que 2/8 é igual a um quarto? A gente vai ver no próximo slide aqui. Pela simplificação ou redução de uma fração, pessoal. Então, quando que a gente vai conseguir fazer a redução de uma fração? Quando o numerador e o denominador forem múltiplos de um algarismo comum. Então, aqui, ó, 8 sobre 4. O 8 e o 4 são divisíveis por 2, não são? Eu consigo dividir 8 por 2 e consigo dividir 4 por 2 também. Então, aí é o que a gente vai realizar aqui, ó. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. Dá para eu reduzir ainda? Ainda dá para eu reduzir. 4 e 2 também eu consigo dividir por 2. Então eu vou dividir 4 dividido por 2 é igual a 2. E 2 dividido por 2 é igual a 1. Aqui vocês me desculpem, tá? Eu acabei confundindo aqui na hora de editar. Então, agora, dá para reduzir? Gente, a gente vai dividindo até onde dá, tudo bem? Até chegar uma hora que não dá mais. Bom, 2 sobre 1. O 2 eu consigo dividir por 2 e o 1 eu não consigo. Então a gente fala que a gente chegou na forma irredutível. Então a gente foi dividindo essa fração, foi reduzindo, foi simplificando, até chegar na forma que não dá mais.
Um outro exemplo clássico é 6 sobre 4. Ó, 6 e 4 eu consigo dividir por 2. Então, eu vou dividir 6 por 2 e 4 por 2. 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. Existe algum número que eu consigo dividir o 3 e o 2 simultaneamente? Não existe, pessoal. Então, 3 sobre 2 é a forma irredutível dessa fração ou a forma simplificada. Aí você vai falar assim, professor, tem que fazer isso? Pessoal, ter que fazer não é a palavra correta. Dá para você deixar nessa forma aqui. O que acontece é que na matemática, quanto mais simples as coisas forem, melhor vai ser, menos trabalho elas vão dar para vocês. Então, vamos supor que essa fração está em uma conta muito grande e você vai ter que fazer multiplicação, vai ter que fazer um monte de coisa. Então, o número vai ser muito grande, você vai acabar sofrendo mais. Então, se você pegar os números da fração e já deixarem eles irredutíveis, vai facilitar muito para você. E vai facilitar até na hora de demonstrar os seus dados. Então vamos ver alguns exemplos aqui de redução de fração, pessoal. 77 sobre 7. Então vai dar, se eu dividir isso aqui por 7, vai dar 11 sobre 1. Tem como dividir? Não tem, então chegou na forma irredutível. 21 sobre 9. Os dois eu consigo dividir por 3. Então 21 dividido por 3, 7. 9 dividido por 3, 3. Tudo bem? 102 dividido por 58. 102 sobre 58. A gente vai dividir por 2. 102 dividido por 2, 51. 58 dividido por 2, 29. Dá para eu reduzir aqui? Não dá mais, pessoal. Não vai existir um algarismo que eu consiga dividir 51 nem 29 ao mesmo tempo. Então a gente... às vezes... mas professor, a fração ficou grande. Infelizmente ela ficou grande, porque ela chegou na forma irredutível dela. Não tem o que mexer aí. Bom, pessoal, agora a gente vai aprender a fazer soma e subtração de frações, tudo bem? Essa é uma das operações que mais aparece aí, tá? E a gente vai ver a primeira, que é a mais simples, e depois a segunda, que é um pouquinho mais complicada. A primeira é quando os denominadores são iguais, tudo bem? Quando elas possuem o mesmo denominador, a gente vai conservar ele e vai somar ou subtrair o numerador. Então, toda fração, você nunca vai poder subtrair o denominador, tá? O denominador a gente sempre mantém. Detalhe, você só vai resolver isso quando eles são iguais. Então, aqui, ó, 3 sextos menos 1 sexto. Então, a gente consegue até enxergar aqui. Eu tenho 3 partes aqui, eu tiro uma, quantas partes eu fico? 2 partes de 6. Então, ó, 3 sextos menos 1 sexto, conservo o meu denominador, 3 menos 1 é igual a 2, tudo bem? Isso vocês vão poder utilizar sempre que o denominador for igual. Nunca esqueçam, tá? Então, pegar outro exemplo aqui, ó. 2 terços mais 3 terços. Bom, o denominador é igual, né, professor? Então coloco o denominador aqui. 2 mais 3, 5. Tudo bem? Então a gente conserva o denominador, soma ou subtrai o numerador. Dei outros exemplos aqui, ó. 2 quartos mais 5 quartos menos 2 quartos. Conserva o denominador. 2 mais 5 menos 2. Vai dar 2 mais 5, 7 menos 2, 5. Aqui, denominador 7. Conserva ele. 4 menos 2, 2. 2 mais 5, 7. 7 sobre 7, né? 7 dividido por 7 a gente corta aqui. Vai dar 1. Denominador 6. Então, ó, conserva o denominador. 2 mais 1, 3. 3 menos 12, menos 9 sobre 6. Essa fração aqui dá para reduzir. Dá para dividir por 3, tá? Então, a gente divide por 3 aqui. Então, conserva o sinal de negativo aqui. 9 dividido por 3, 3. 6 dividido por 3, 2. Então, essa fração é igual a menos 3 sobre 2. Beleza? Soma e subtração de frações com denominadores diferentes. Aí é que o filho chora e a mãe não vê. Aí eu até mostrei esse meme aqui, ó. Toda vez que vocês fazem isso, um professor de matemática infarta em algum lugar do mundo, tá, pessoal?
ou de exatas, né? Professor de matemática, física, química, todos eles sofrem aí quando acontece isso. A gente, todo pelo senso comum, a gente pensa assim, que eu tenho uma soma de frações, eu vou só somar numerador com numerador, né? Então, 1 mais 1 daria 2. E denominador com denominador, 2 mais 3 daria 5. Mas, na verdade, não é assim que acontece. Então, esse meme representa aqui a verdadeira, né? Que é a esposa do cara, que, na verdade, esta soma aqui de meio mais um terço é igual a 5 sextos. E o cara olhando aqui onde todo mundo erra, né? Eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente vai resolver isso daí. Se no caso anterior a gente não fazia a soma e a subtração quando elas tinham o mesmo denominador, aqui a gente vai ter que fazer isso. Então o primeiro passo que a gente tem que fazer é deixar todas as frações com o mesmo denominador. Tudo bem, mas professor, como que eu vou deixar no mesmo denominador sendo que os denominadores são diferentes? Para isso, tem o famoso mínimo múltiplo comum, ou MMC. Quem não lembra como faz, eu vou fazer aqui e depois eu vou postar um vídeo falando de MMC, tá? É muito importante, super simples também, a gente aprende no ensino fundamental 1. Então, só de eu fazer aqui, a maioria vai lembrar, mas vamos lá. O que significa MMC? Mínimo múltiplo comum. Então, o múltiplo vai ser o menor número que ele vai ser divisível tanto por 2, quanto por 4, quanto por 3 simultaneamente. Como que a gente resolve? Primeiro a gente pega os denominadores aqui, ó, 2, 4 e 3, faz aquela barrinha clássica e vai dividindo eles até que o resultado final dê 1. Então, esse 2 aqui eu tenho que dividir ele até que dê 1, o 4 eu tenho que dividir até que dê 1 e o 3 até que dê 1. Como que a gente vai fazendo? Vai sempre dividindo por números primos. Então, eu começo dividindo por 2. 2 dividido por 2, 1. Deu certo. 4 dividido por 2, 2. 3 dividido por 2 dá? Não, não dá. Então, mantenho o 3 aqui. Bom, eu tenho o 2 e o 3. Continuo no 2, então. Continua aqui. Esse 1 vai para cá. 2 dividido por 2, 1. E sobrou o 3. Bom, todo mundo tá 1, só falta o 3. Então, eu pego o 3 aqui, ó. 1, 1. 3 dividido por 3, 1. Beleza? Ah, e agora, o que eu faço? Gente, todos esses caras aqui, ó, a multiplicação deles vai dar o meu MMC. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Tudo bem? Por isso que o meu denominador deu 12, pessoal. Ah, legal. Então, isso aqui eu vou transformar todos esses denominadores em 12, tá? Beleza, professor, mas como que você vai fazer agora? Agora é o terceiro passo, ó. Eu vou pegar o MMC, né? A gente vai dividir ele por esse cara e multiplicar por esse cara aqui. Então você vai pegar o denominador do MMC e vai fazer esse esquema com todas. Então, ó, 12 dividido por 2 vai dar 6. 6 vezes 3, 18, tá? O resultado que eu tenho aqui. Bom, ele está somando aqui, então eu vou pegar, carrega o sinal de mais. Agora vamos para a segunda fração. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 2, 6. Então, ó, jogo para cá, tudo bem? Carrega o sinal, aqui vai ser um sinal negativo, então eu coloco aqui. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 1, 4. Então vocês podem perceber que os números ficam bem maiores, tá? Então eu conservo aqui o meu denominador e vou pegar 18 mais 6, 24. 24 menos 4, 20. Então vai dar 20 sobre 12. E o resultado vai ser 5 sobre 3. Beleza? Por que é 5 sobre 3? Porque eu reduzi aqui. A gente fez as divisões aqui, eu dividi por 4, né? 20 dividido por 4, 5. 12 dividido por 4, 3. E aí eu chego na fração irredutível. Vamos pegar esse exemplo aqui, vamos voltar para cá e vamos fazer e entender por que desse meme. Então, se a gente pegar 1 sobre 2 mais 1 sobre 3, quanto que vai dar isso daqui? A gente tem que fazer o MMC de 2 e 3. O MMC de 2 e 3, pessoal, é simples, ó. 2 dividido por 2, 1. 3 dividido por 3, 1 também, tá? Perdão, aqui.
Então, o MMC vai ser 2 vezes 3, que vai dar 6. Então, a gente coloca o 6 aqui embaixo. Ó. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Mais 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Então, fica 3 mais 2, 5. E o meu denominador, 6, fica 5 sobre 6. Então, realmente, a namorada é o amor verdadeiro aqui, tá? Então, não olhe para as piriguetes. Sempre pense aqui no verdadeiro amor. Matemática tá do lado aí do verdadeiro amor, beleza? Multiplicação de frações. Aqui é bem tranquilo, pessoal. Então, por isso que o cachorrinho tá feliz aqui. A multiplicação de frações é o mesmo raciocínio que a gente tem na soma de frações, tá? Então vai ser simples, ó. Esse cara multiplica esse cara multiplica esse cara. Então, a multiplicação é realmente como a nossa cabeça vai trabalhar. Então, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 4, 12. A gente divide aqui, simplifica, vai dar metade. 4 vezes 3, 12. 6 vezes 2, 12. A gente simplifica aqui, ó. 12 sobre 12 vai dar 1. 2 vezes 5, 10. 6 vezes 3, 18. E vai dar 5 sobre 9. Não tem muito segredo, né? E na divisão de frações a gente vai ter o seguinte. Tem dois métodos. Eu chamei esses métodos aqui. Eu aprendi assim e vou continuar chamando. O primeiro método é o método da cruz e o segundo método é o método barriguinha-barrigão. Então eu tenho 2 sextos dividido por 3 quartos. O método da cruz, eu vou realizar, apesar de ser uma divisão de fração, eu vou realizar uma multiplicação. Então eu vou multiplicar o de cima com o de baixo e vou colocar aqui em cima. Ó. Então 2 vezes 4, 8. E vou multiplicar o de baixo com o de cima. 6 vezes 3, 18. Tá? Então simples. Ó. Outro exemplo. 3 sobre 5 dividido por 2 sobre 6. Então vai ficar 3 vezes 6, 18. 5 vezes 2, 10. Tudo bem? Sem crise também, né? Tem gente que inverte, tá? Tem gente que pega a segunda fração e inverte. Então, é tudo a mesma coisa, gente. É só a maneira de fazer. Vocês podem ver que o mecanismo de multiplicação é o mesmo. E o método de barriguinha-barrigão também usa o mesmo mecanismo, só que é uma maneira diferente de fazer. Por que a gente fala barriguinha-barrigão? Eu não estou dividindo 2 sextos por 3 quartos. Uma fração eu não represento como divisão. Então fica assim, ó. 2 sextos dividido por 3 quartos. E aí na barriguinha-barrigão é o seguinte. O barrigão ou seja, ó, esse cara eu multiplico com esse, então 2 vezes 4, 8. E a barriguinha, 6 vezes 3, 18. Tudo bem? Vamos fazer com esse exemplo aqui, ó, 3 quintos dividido por 2 sextos aqui. Então vai ficar 3 quintos dividido por 2 sextos. Então, ó, barriguinha, barrigão. 3 vezes 6, 18. 5 vezes 2, 10. Tudo bem? Vocês podem ver aí que é bem simples. Professor, qual método você prefere? Eu prefiro barriguinha, barrigão. Por alguns fatores, quando a gente for entrando na álgebra lá, vai ser mais fácil, quando entrar numa equação mais complexa. Eu prefiro resolver pelo barriguinha, barrigão, mas isso também não vem a caso. Se você preferir o método da cruz, ou se você aprendeu com outro professor a questão de inverter, tá? Também essa fração, não tem problema, pessoal. O importante é resolver, tá? Não importa o caminho que você chegou. Se você chegar no mesmo caminho, beleza. Uma das coisas que é muito interessante, muito bonita na matemática é isso. Você não tem só um caminho para chegar no resultado. Dependendo da situação, você pode ter mais de um caminho. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham entendido. Espero aí que a gente também tenha quebrado esse tabu das frações. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.